Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Iniciamos a 42ª semana da nossa leitura da Bíblia em um ano, firmes, constantes até o final do nosso propósito. Nessa semana terminaremos Apocalipse, iniciaremos 1 Tessalonicenses e Isaías e daremos continuidade no livro dos Salmos. Como sabemos, o livro do Apocalipse está repleto de símbolos, o que nos desafia à interpretação e à compreensão. Bom, falando um pouco a respeito do capítulo 17, neste capítulo temos algumas figuras contrastantes. Temos a presença de uma mulher, a grande meretriz, e uma cidade, a grande Babilônia. Aqui é uma imitação da parte de Satanás, inimigo do Senhor, e, consequentemente, inimigo do seu povo, ao contrastar essas duas figuras com a noiva do Cordeiro e a Jerusalém celestial. Nessa visão, nós encontramos então este contraste. E conforme Reverendo Hernandes Dias Lopes afirma, a noiva fala da igreja verdadeira, a meretriz da igreja apóstata. A Babilônia fala da cidade do mundo, a Nova Jerusalém da cidade de Deus. Se interpretarmos essas figuras como literais, ou seja, como um lugar e uma pessoa específicos, então a sua influência será limitada, o que não é o caso. Vemos uma influência pecaminosa e demoníaca em todas as eras, em todos os lugares, em todas as nações. Uma triste e terrível cultura contra a verdade, contra o Evangelho, contra Deus, levando poderosos e as nações para o abismo da perdição por meio do engano e da luxúria. Tem em suas mãos, a grande meretriz, riquezas. A ordem é se entregar aos prazeres e à ostentação. Muitos são seduzidos pelas suas propostas, muitos se unem a ela bebendo o vinho da devassidão, agindo com violência para com os santos e as testemunhas de Jesus. Reflita por um instante se o capítulo 17 não está se referindo também ao nosso tempo. Nunca o sexo foi tão explorado, o poder foi almejado, a moral foi destruída, a honra foi vendida, a, a violência foi valorizada, e não apenas os poderosos, como também as muitas águas, ou seja, os povos, têm sido agitados pelas ondas da grande meretriz, demonstrando assim serem habitantes da grande Babilônia. Terrivelmente, com grande espanto, João fica diante da cena, pois a mulher está associada com a besta, que possui blasfêmias, que afronta ao Senhor, grande e terrível, incapaz de ser derrotada. Segundo, mais uma vez, Reverendo Hernandes, a besta é uma expressão de todo o governo anticristão que persegue a igreja ao longo dos séculos e será um homem, sim, escatológico, que receberá o poder do dragão para governar um breve tempo. Haverá um tempo em que a besta e os reis se voltarão contra a meretriz para a destruir e assim receber todo o reino que deseja. Mas nem sempre será assim. Por breve tempo, esse reinado existirá, pois pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. No capítulo 18, nós vemos a queda da Babilônia. Como falamos, ela simboliza todos os impérios do mundo que se levantam contra Deus e a igreja, um sistema atemporal que se opõe ao Senhor, o mundo que jaz no maligno, em contraste com a nova Jerusalém, a cidade santa, a morada do Altíssimo. Babilônia já caiu, esta é a voz. Dela todo o povo de Deus deve se apartar para não ser cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Diante da sua ruína, os reis
da terra, e todos aqueles que se contaminaram com ela chorarão, pois ninguém mais poderá comprar a sua mercadoria. A igreja então exultará, porque Deus contra ela julgou a nossa causa, a vossa causa. Nunca mais será achada. Babilônia, a sua ruína é certa e próxima. No capítulo 19, vemos o brado de júbilo e de adoração diante do Senhor pela sua vitória contra os seus inimigos. O cavaleiro fiel e verdadeiro, o noivo, o Rei dos Reis, com seus olhos como chama de fogo, o vencedor supremo, Senhor dos Senhores, vem para reinar. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Para nós, a certeza é a de que vivemos na presença do Senhor e somos guardados pelo seu poder até o fim. Todas as coisas acontecem e apontam para esse glorioso fim, onde os inimigos serão vencidos de uma vez por todas, o mal será julgado e condenado, e os salvos estarão para sempre com o Messias, desfrutando da vida eterna no novo céu e na nova terra. Diz a palavra de Deus: Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bom, temos muito a conversar e discutir. Como o vídeo é uma introdução para a nossa leitura semanal, caso você tenha alguma dúvida, estamos à disposição para saná-las. A próxima leitura será na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Preste atenção, neste primeiro momento, na palavra de gratidão a Deus que Paulo faz ao próprio Deus pela eleição daqueles irmãos. Isso ele faz por conta dos frutos que estes irmãos manifestaram, esta graça que eles viveram. Será que de fato temos sido imitadores do Senhor? Paulo, de igual modo, demonstra essa graça em sua vida ao proceder fielmente diante daqueles irmãos um comportamento verdadeiramente cristão, comprometido com o Evangelho de Jesus. No livro de Isaías, seguindo a nossa leitura, vemos a misericórdia de Deus ao se dirigir ao seu povo por meio do seu profeta Isaías, para exortar e disciplinar aqueles que foram criados por ele, mas se revoltaram contra ele. Há uma graça e uma consequência caso a rejeitem. E assim diz o texto: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o diz. E por fim, quero destacar o Salmo 113, versos 4 a 6. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Este é o nosso Deus. Que assim Ele mesmo abençoe seu coração, dê forças, alegria, disposição, vigor, para que você possa ter o gosto pela leitura da palavra e chegar ao fim desta jornada conosco. Deus abençoe e uma boa semana na presença do Senhor.